os convites diminuíram. Você não percebeu de uma vez. Percebeu em camadas. Primeiro foi o churrasco de domingo que aconteceu sem você, e você soube pelas fotos. Depois foi o grupo de mensagens que você silenciou, e ninguém sentiu falta da sua voz. Depois foi o aniversário de alguém que um dia foi próximo, e o seu nome simplesmente não estava mais na lista. O círculo encolheu ano após ano, sem briga, sem traição, sem nenhum culpado para apontar. E aqui está a parte que ninguém te preparou para admitir em voz alta. Quando você finalmente notou o tamanho do vazio, você não sentiu a dor que te ensinaram que deveria sentir. Você sentiu algo parecido com alívio. E foi esse alívio que te assustou. Porque se perder as pessoas dói. Você é normal. Mas se perder as pessoas descansa. Então o que exatamente você é? Este vídeo é sobre essa pergunta. Ele não vai te ensinar a fazer amigos, e não vai lamentar os que você perdeu. Ele vai te mostrar por que existe uma estrutura de personalidade, uma das mais raras e das mais mal compreendidas que a psicologia já descreveu, que tende a terminar o próprio amadurecimento exatamente assim. Com um círculo pequeno, às vezes minúsculo, às vezes vazio. E por que Carl Jung, o psiquiatra suíço que passou a vida inteira mapeando o lado escondido da mente humana, veria nesse esvaziamento não um colapso, mas o estágio final de um processo que a maioria das pessoas começa e quase ninguém completa? Fique até o fim, porque a ordem dos acontecimentos importa. O que parece o fim da sua vida social pode ser, na verdade, a primeira coisa inteiramente sua que você constrói. Antes de qualquer teoria, reconheça o padrão. Desde criança, você foi o observador. Na festa da família, enquanto os primos gritavam, você assistia. Na escola, você tinha colegas, mas raramente tinha companhia de verdade. E em toda conversa da sua vida sempre existiram duas conversas acontecendo ao mesmo tempo. A de fora, feita de frases educadas e respostas esperadas. E a de dentro, muito mais rápida, muito mais funda, onde você desmontava cada palavra, cada gesto, cada silêncio, procurando o que aquilo significava por baixo. As pessoas viam alguém quieto. Por dentro, você era a pessoa mais barulhenta da sala. Depois vinha o preço. Um jantar com 6 pessoas, e nada de ruim aconteceu. Mas você voltou para casa esvaziado, como se tivesse pago uma conta que ninguém mais parecia pagar. Uma viagem de fim de semana com o grupo, e você precisou de 2 ou 3 dias sozinho só para voltar a se sentir você. Durante anos, você interpretou isso como defeito. Se todo mundo sai recarregado, e você sai devendo, o problema só pode ser seu. Era essa a conta que você fazia. E era a conta errada. Porque isso não é timidez. E não é falta de habilidade social. Você sabe conversar. Você sabe agradar. Você aprendeu o roteiro tão bem que ninguém desconfia do esforço. A diferença está em outro lugar. Está no combustível. Existe gente que se abastece do lado de fora, no contato, no movimento, na presença dos outros. E essa gente é a maioria. E existe uma minoria construída ao contrário, que produz tudo o que tem de mais vivo no lado de dentro, na reflexão, na imaginação, na busca de sentido, e que gasta energia, em vez de ganhar, toda vez que precisa sustentar o lado de fora. Jung dedicou boa parte da obra a mapear essas orientações da energia psíquica. E ele observou que a mais voltada para dentro, aquela que processa o mundo por significado e intuição em vez de estímulo e aprovação, era justamente a mais rara de todas. E a mais julgada. Pense em 2 reservatórios de água. Um é uma piscina rasa e enorme, que cobre um terreno inteiro. O outro é um poço estreito, escavado fundo na rocha. A piscina impressiona pela superfície. O poço não mostra quase nada de cima, mas desce até onde a piscina jamais chegaria. A maioria das vidas sociais é construída como a piscina. Muitos nomes, muitos planos, muita superfície. A sua foi construída como poço. E durante anos você tentou se comportar como piscina, adicionando contatos, aceitando convites, forçando presença, sem entender por que nada daquilo te enchia. Não enchia porque estava sendo derramado no lugar errado. O poço nunca esteve vazio. Ele só nunca foi alimentado na direção em que foi cavado. O mundo, claro,
leu tudo isso do jeito mais cruel possível. Te chamarão de frio, de arrogante, de distante, de difícil. E a ironia é que essas acusações quase sempre chegavam exatamente nos momentos em que o seu mundo interno estava mais ativo do que o de qualquer pessoa presente. Você não estava ausente da conversa. Você estava traduzindo. Porque quem vive por dentro fala uma língua feita de associações lentas e sentidos que levam horas para amadurecer. E a mesa de bar exige respostas em 2 segundos. Toda a interação social, para você, é um exercício de tradução simultânea. E tradução simultânea é um dos trabalhos mais exaustivos que existem. Só que ninguém vê o trabalho. Vê apenas o atraso. Então você fez o que qualquer pessoa inteligente faz quando a própria natureza é tratada como defeito. Você construiu um personagem. Jung chamava essa máscara de persona, a versão de nós que existe para deixar o mundo confortável. A sua ri na hora certa. Pergunta sobre a reforma da casa, comenta o jogo, mantém a superfície agradável enquanto a conversa verdadeira continua acontecendo por dentro, sem plateia. Isso não é hipocrisia, é sobrevivência, mas máscara tem peso. E quem usa a mesma máscara por 10, 20, 30 anos, uma hora esquece qual dos 2 rostos é o original. É nesse ponto da história que algo começa a rachar, porque chega um momento, geralmente na maturidade, em que o custo da tradução ultrapassa o valor da companhia, em que os encontros que um dia pareciam obrigação leve começam a parecer roubo de algo precioso. As amizades não mudaram. Você mudou. E é exatamente isso que precisamos entender agora. Porque, a partir de um certo ponto do seu crescimento, as amizades que te sustentaram a vida inteira simplesmente param de servir. Sexta-feira à noite, mesa de bar, 6 pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo. O assunto passa por futebol, pela série que estreou, pelo aumento da gasolina, pela fofoca do trabalho. Ninguém pergunta nada de verdade. Ninguém responde nada de verdade. E em algum momento, entre um gole e outro, você se pega olhando o relógio no pulso de outra pessoa, calculando quanto tempo falta para poder ir embora sem parecer grosseiro. Você está cercado de gente que gosta de você. E está morrendo de fome. Essa é a palavra certa, e vale a pena ficar com ela. Fome. Porque conexão humana funciona como alimento, e nem todo alimento nutre. Existe comida que enche e não sustenta. A conversa rasa é isso. Ela ocupa a noite, produz barulho, gera fotos, e te devolve para casa exatamente com a mesma fome com que você saiu. Durante anos você repetiu o mesmo ciclo. Sentia falta de algo, aceitava o convite, cumpria o ritual, voltava vazio e concluía que precisava de mais. Mais encontros, mais gente, mais agenda. Quando o problema nunca foi a quantidade, era o cardápio. Aqui está a distinção que este vídeo inteiro atravessa e que quase ninguém te ensinou a fazer. Existe companhia e existe comunhão. Companhia é corpo, no mesmo espaço. É gente ao redor. Som ao redor, movimento ao redor. Companhia se mede em números. Quantas pessoas vieram? Quantas mensagens chegaram? Quantos planos existem para o mês? Comunhão é outra coisa. Comunhão é quando você fala e não precisa traduzir. É quando o silêncio entre 2 pessoas não é um buraco a ser tapado, mas um lugar onde as 2 cabem. É quando alguém enxerga não o personagem que você apresenta, mas o processo que acontece por trás dele, e não régua. Companhia se encontra em qualquer esquina. Comunhão. Uma vida inteira pode não bastar para encontrar 2 ou 3 vezes. Quando você era mais jovem, a companhia bastava. E não por ingenuidade, por função. Jung descreveu como a identidade dos primeiros anos, emprestada do coletivo, do grupo, da corrente compartilhada de opiniões e comportamento, em que quase todo mundo nada sem perceber que está nadando. Nessa fase, a turma cumpre um papel real. Ela te dá contorno. Você descobre quem é, primeiro, imitando, comparando, pertencendo. O bando é o andame da identidade. E andame não é mentira. É estrutura provisória. O problema nunca foi ter usado o andame. O problema é confundir o andame com o prédio. Porque à medida que você amadurece, uma inversão silenciosa acontece.
As perguntas que te habitam mudam de tamanho. Você deixa de se perguntar o que os outros acham e começa a se perguntar o que é verdade. Deixa de querer preencher o tempo e começa a sentir o peso de desperdiçá-lo. E então volta para a mesma mesa de bar dos últimos 15 anos e descobre que a conversa não desce mais. Ela que está na superfície, como pedra em lago raso. As pessoas não pioraram. A profundidade que você passou a habitar é que ficou inacessível para o formato daqueles encontros. Vocês continuam se vendo, só não continuam se encontrando. Faça agora o teste mais desconfortável desta noite. Percorra mentalmente a lista dos seus amigos e aplique uma única pergunta a cada nome. Essa pessoa conhece você ou conhece a versão que você fabricou para que ela ficasse confortável? Não responda rápido. Pense em quem sabe o que te tira o sono. Quem sabe do que você tem medo. Quem já viu você sem um roteiro. Se a resposta honesta é que quase todos conhecem apenas o personagem, então entenda o que isso significa. Essas pessoas não são suas amigas. São amigas dele, do personagem. E toda a manutenção que você faz dessas relações, as mensagens respondidas por obrigação, as presenças confirmadas por culpa, é trabalho de elenco, não de vínculo. E aqui mora a culpa que precisa ser desmontada. Quando você começa a se afastar, a primeira acusação vem de dentro. Você se pergunta se ficou arrogante, se está se achando profundo demais para os outros. Se ingratidão tem cara de silêncio. Repare no truque. Você aprendeu tão cedo que valor se mede em convites que qualquer movimento em direção à própria verdade parece traição. Jung via nisso um dos conflitos centrais da vida adulta. A lealdade ao coletivo contra a lealdade a si mesmo. E ele foi claro sobre o custo de escolher sempre o coletivo. A pessoa que passa a vida encenando a versão tolerável de si paga com a versão real, aquela que poderia ter se tornado inteira e nunca teve espaço para isso. Quase sempre existe um momento em que essa contradição rompe. Para alguns, é uma temporada brutal que torna a encenação impossível, uma doença, uma perda, uma mudança de cidade, um período de trabalho que consome tudo. Para outros, é mais lento, amizade por amizade, cada uma revelando discretamente que era feita de circunstância, de escola, de escritório, de conveniência geográfica, e que sem a circunstância não sobrava quase nada. De um jeito ou de outro, o resultado é o mesmo. O silêncio chega, e aí acontece a coisa que ninguém prevê. No lugar da solidão devastadora que te prometeram, aparece uma calma estranha. O alarme que deveria disparar, não dispara. Alguma parte de você, muito antiga e muito cansada, finalmente desliga o motor da tradução. E descansa. Preste atenção nesse alívio, porque ele é informação. O corpo não lamenta a perda do que nunca nutriu. Se o afastamento te trouxe mais paz do que saudade, isso não prova que você é frio. Prova que aquelas conexões alimentavam o personagem, e não você. Mas cuidado com a conclusão apressada. Esse silêncio que chegou não é o destino final, e tratá-lo como chegada seria um erro. Jung deu um nome ao processo de se tornar quem se é a individuação. A palavra é técnica, mas a ideia cabe numa frase. Individuação é o longo trabalho de separar o que é você do que foi instalado em você. Separar a sua voz do coro, os seus desejos das expectativas que você engoliu tão cedo que hoje parecem suas. A pessoa que nasce desse trabalho não é um personagem melhorado. É o que estava soterrado embaixo de todos os personagens. E Jung dizia que esse era o privilégio de uma vida, tornar-se quem realmente se é. Ao mesmo tempo em que avisava, sem nenhum romantismo, que a maioria das pessoas nunca conclui a travessia. Não por falta de capacidade, por causa do pedágio. O pedágio é a solidão. E aqui é preciso ser honesto, porque esse é o ponto onde muita gente transforma a psicologia em misticismo barato. E este canal não vai fazer isso. Individuação não é iluminação. Não é um despertar reservado a escolhidos. Não emite certificado. Não tem data de conclusão. É um processo psicológico lento, irregular, cheio de recaídas, que Jung observou em pacientes comuns ao longo de décadas de consultório. Mas ele notou uma constante. Ninguém atravessa esse processo em público.
Existe uma etapa do caminho que exige deserto. Um período em que a vida social afina até quase desaparecer. Não como castigo, mas como condição de trabalho. Entenda por que o deserto é obrigatório. Lembre da persona, a máscara construída para deixar o mundo confortável. O problema da máscara não é existir. Todo mundo tem uma, e ela é necessária. Ninguém atravessa uma reunião de trabalho ou um almoço de família em estado bruto. O problema é quando a máscara passa a governar. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. A máscara não se sustenta sozinha. Ela é mantida pelos olhos dos outros. Cada pessoa que conhece apenas o seu personagem é um espelho que devolve o personagem e te cobra, sem dizer uma palavra, que você continue sendo ele. Enquanto você estiver cercado desses espelhos, qualquer tentativa de mudança será puxada de volta. É por isso que ninguém desmonta a persona dentro da festa. O trabalho exige sair da sala, dos espelhos. Exige um espaço onde ninguém está esperando ninguém. E esse espaço tem nome. Solidale. Só que ninguém te conta como o deserto é por dentro. Então vamos contar. É uma sexta-feira à noite e o seu apartamento está em silêncio. Não o silêncio ruim de quem foi esquecido. O silêncio escolhido. Mas escolhido ou não, ele pesa. Você olha as redes e todo mundo parece estar em algum lugar, com alguém, rindo de algo. E a dúvida se senta na sua frente, pontual como sempre. E se isso não for crescimento? E se for só isolamento com um nome bonito? E se você estiver se tornando incapaz de conviver e chamando isso de profundidade? Jung conhecia essa dúvida de perto. E a resposta dele é talvez a ferramenta mais prática deste vídeo inteiro. A pergunta não é se você está sozinho. É o que está te mantendo sozinho. O medo se esconde para não ser ferido de novo. A clareza se recolhe porque viu a diferença entre o que nutre e o que encena, e se recusa a continuar fingindo que não viu. O medo tranca a porta. A clareza apenas para de bater em portas erradas. Se o que te guia é medo, ainda existe ferida chamando trabalho. Se é clareza, o silêncio em que você está sentado não é sintoma. É obra em andamento. E é no meio dessa obra que algo começa a acontecer. Algo que só acontece ali. Com os espelhos longe, sobra você. E pela primeira vez em anos, talvez em décadas, você começa a se ouvir sem interferência. Jung descrevia a psique como algo muito maior que o ego, e chamava de si mesmo esse centro mais amplo, que inclui tudo o que fomos empurrando para o escuro para caber nas salas que frequentamos. No deserto, esse material volta. Memórias que você não visitava. Vontades que você enterrou porque eram inconvenientes. Perguntas que você adiou por 20 anos. Ideias que chegam inteiras no meio da madrugada. As pessoas de fora veem alguém que sumiu. Por dentro, está acontecendo o contrário, mas não embeleze a conta, porque Jung nunca embelezou. O pedágio é caro e cobra em moeda real. Vão existir parentes perguntando por que você anda tão sumido, com aquele tom que mistura preocupação e acusação. Vão existir amigos antigos que interpretam a sua distância como desprezo, e alguns vão se magoar de um jeito que não tem conserto. Vão existir noites em que a saudade aperta de verdade, não do que aquelas relações eram, mas do que você sonhou que fossem. Tornar-se inteiro custa, e custa exatamente as coisas que o ego menos quer pagar. Quem te prometer individuação, sem luto, está vendendo outra coisa. E um último aviso, o mais importante. O deserto é fase, não endereço. Pedágio se paga para atravessar, não para morar na cabine. Jung jamais propôs a solidão como ideal de vida, e via com desconfiança quem se instalava nela com orgulho, porque isolamento permanente não é a conclusão do processo, é o processo interrompido no meio, e às vezes é só ressentimento usando o vocabulário de sabedoria. A solidão da individuação é como a terra arada. Ela existe para receber semente, não para ficar vazia para sempre. Você entra no deserto para desmontar o personagem, escutar o que restou e decidir o que é verdadeiro. E então, mais cedo ou mais tarde, você atravessa para o outro lado. E aqui está a surpresa que ninguém espera. Do outro lado existem pessoas de novo. Pouquíssimas. Escolhidas por um critério que você não tinha antes do deserto.
E é sobre esse pequeno grupo de sobreviventes, sobre o que substitui a multidão quando a multidão vai embora, que precisamos falar por último. Imagine a cena do outro lado do deserto. Uma cozinha simples, 2 xícaras de café, um amigo que você vê 3 ou 4 vezes por ano. Vocês ficam em silêncio por 1 minuto inteiro, e o silêncio não incomoda. Ninguém está calculando a próxima frase. Quando a conversa vem, ela começa exatamente onde a última terminou, meses atrás, como se o tempo entre os encontros não existisse. Em 2 horas nessa cozinha, você recebe mais do que recebeu em 10 anos de mesas lotadas. Isso é o que substitui a multidão. Não uma multidão melhor, um círculo mínimo, 1 ou 2 presenças verdadeiras, às vezes 3, raramente mais do que isso. Está tudo bem. Porque a matemática dessas relações não funciona por soma. Uma única pessoa diante de quem você não precisa traduzir nada vale mais do que 50 diante de quem você precisa performar tudo. E repare no critério que mudou. Antes do deserto, você escolhia companhia pelo medo, ficava perto de quem espantasse o vazio, e por isso aceitava quase qualquer um. Depois do deserto, o vazio perdeu o poder de te chantagear. Você aprendeu a estar sozinho, sem se abandonar. E quando a solidão deixa de ser ameaça, a escolha de pessoas muda de natureza. Você não escolhe mais para fugir de algo. Escolhe porque reconheceu algo. Jung entendia que os vínculos mais duradouros nascem exatamente assim. Entre 2 pessoas que não se precisam por desespero, e que por isso podem se escolher em liberdade. O que define essas presenças verdadeiras não é intensidade, nem frequência, nem o tamanho da história em comum. É outra coisa, mais silenciosa. É diante de quem a sua máscara fica desnecessária. Perceba a diferença. Não é que você decide corajosamente tirá-la. É que perto dessas pessoas ela simplesmente não é convocada. Você fala pela metade e é entendido por inteiro. Você erra e não vira julgamento. Você fica quieto e ninguém pergunta se está tudo bem naquele tom que exige que esteja. Companhia era o que ocupava o seu tempo. Comunhão era o que devolve. E depois de conhecer a segunda, a primeira se torna impossível de engolir. Não por arrogância. Pelo mesmo motivo que ninguém volta a beber água salgada depois de descobrir onde fica o poço. Existe ainda uma segunda presença no círculo mínimo, e essa quase ninguém menciona. Você, no deserto, sem plateia e sem roteiro, você construiu algo que a agenda cheia nunca permitiu, uma relação de trabalho com a própria mente. Jung passou a vida documentando esse diálogo entre a consciência e as camadas mais fundas da psique, os sonhos anotados de manhã, as ideias examinadas com paciência, as feridas antigas finalmente encaradas em vez de anestesiadas com barulho. Nada disso tem glamour. É trabalho lento, de caderno e madrugada. Mas ele muda a sua relação com o tempo. Uma noite inteira dedicada a um único pensamento passa a valer mais do que uma semana de compromissos. A vida para de se medir em densidade de agenda e começa a se medir em profundidade de presença. E o silêncio da sua casa, que um dia foi acusação, vira simplesmente o som do lugar onde você mora bem. Sejamos honestos até o fim, porque a honestidade foi o contrato deste vídeo. O círculo mínimo não é paraíso. Ainda vão existir noites difíceis, datas em que a casa parece grande demais, momentos em que você vai se perguntar de novo se acertou. A dor de vez em quando visita, e a visita não prova erro nenhum. O teste nunca foi deixar de sentir. O teste é o que você faz depois de sentir. Se a resposta for voltar a encenar para salas que nunca te couberam, o deserto foi em vão. Se a resposta for ficar na vida verdadeira, mesmo quando ela pesa, então o processo está de pé. E vale repetir o aviso da parte anterior, porque ele protege tudo o que foi dito. Isso não é um elogio ao isolamento. Ser humano precisa de vínculo como precisa de água. A diferença é que agora você sabe a diferença entre água e água salgada. O objetivo nunca foi precisar de menos amor. Foi parar de aceitar imitações dele. Agora volte comigo à cena do início, porque ela merece ser lida de novo, com outros olhos. Os convites que diminuíram. O grupo silenciado que não sentiu a sua falta. O nome que saiu da lista. Quando este vídeo começou,
Aquilo parecia um inventário de uma derrota. Olhe de novo. Cada convite que sumiu era um palco desmontado. Cada relação que evaporou sozinha era um andame cumprindo o destino de todo o andame. Ser retirado quando o prédio fica pronto. Você não foi abandonado. Você foi desobstruído. As pessoas que conheciam apenas o personagem foram embora com ele e levaram junto o custo de sustentá-lo. O que ficou é pouco, é quieto e é seu. Pela primeira vez, inteiramente seu. Então, se hoje o seu telefone toca menos, se as suas noites são mais silenciosas do que eram, se o seu círculo encolheu até quase caber numa cozinha com 2 xícaras, respire antes de chamar isso de fracasso. Pode ser que você não esteja no fim de nada. Pode ser que você esteja exatamente onde uma personalidade rara chega quando completa o próprio caminho, do lado de lá do pedágio, com a máscara aposentada e 1 ou 2 rostos verdadeiros por perto. A multidão era o rascunho. Isso aqui é a obra. Se essa jornada descreveu a sua vida com uma precisão que talvez tenha até incomodado, deixe nos comentários uma única expressão, o círculo, em letras